Olá, bem-vindo à nossa SEB, Sala de Escola Bíblica. Nós gostaríamos de convidá-la à oração. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui e queremos pedir que o Senhor manifeste a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Leve os nossos pensamentos cativos, Senhor, e fale de uma forma grandiosa aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O que é a SEB? A SEB é uma forma de nós estudarmos a Bíblia e estarmos conectados. Nós estamos dando continuidade ao nosso currículo, que tem por objetivo revitalizar, santificar, frutificar. Estamos estudando, aprendendo a evangelizar com Jesus. Estamos na lição 4, que tem como tema a mensagem numa língua que possa ser entendida, ok? Que é, na verdade, usar a linguagem a favor da pregação do Evangelho. Vamos lá. A mensagem de Deus é, na verdade, de uma simplicidade sem igual, que crianças, jovens, adultos podem aceitar. Mas, ao mesmo tempo, é também de extrema profundidade. Tanto que, para compreendê-la, são necessários alguns requisitos. Claro, não são requisitos intelectuais, nós não estamos falando de formação acadêmica, nós estamos falando sim de espiritualidade. Nós convidamos você aí a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 16, o verso 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que o que convence o homem não é a retórica, não é o falar bem, não é o aparato que o homem se convence ou possa juntar. É, na verdade, a ação do Espírito. E é esse o nosso desafio hoje. Usarmos a linguagem para que ela possa ser um instrumento, mas nada disso terá efeito se não estivermos na total dependência da ação do Espírito Santo de Deus. Mas podemos, sim, na dependência do Espírito Santo de Deus, usarmos de recursos, como de boa forma valermos da linguagem como uma estratégia. Vamos lá? É isso aí. Gostaríamos que vocês estivessem bem atentos. Nós vamos estar lendo em João, no capítulo 4, os versos de 6 até o verso 15. Acompanhe aí na sua Bíblia, que nós vamos estar bem atentos. Diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Retornando, nosso desafio hoje é esse: linguagem a ser usada na transmissão da mensagem, que é ao mesmo tempo simples e profunda. Deus nos ensina fazendo uso, no texto que nós lemos, de formas simples, vidas simples, palavras simples. Para quê? Para que o mundo
o conheça. E tendo lido aqui em João, no capítulo 4, dos versos 6 ao verso 15, ele começa falando de quê? Ele fala do poço, ele fala da água, ele fala da sede, até porque todos nós, seres humanos, sentimos sede em algum momento. Ele usa dessa linguagem para atingir a mulher samaritana, porque se ele vai ao poço, se a mulher está no poço, num horário tão difícil, que é de meio-dia, com um sol tão forte, é porque aquela mulher busca da água para matar a sede. E ele busca então da necessidade daquela mulher para falar da necessidade dela para ela, para então falar sobre o Messias, para então falar de si mesmo. E aí nós queremos chamar a atenção de alguns cuidados necessários. O primeiro dele, que nós gostaríamos de falar, é falar e ser entendido. Esse falar e ser entendido, nós encontramos como um suporte bíblico, encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 1, que diz assim: Irmãos, não se pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Esse embasamento bíblico nos mostra porque é importante que a gente use palavras simples, de fácil entendimento, para nos fazermos compreendidos em toda e qualquer circunstância. Muitas das vezes a gente não se dá conta e usa palavras que não nos fazemos compreendidos em alguns ambientes. Isso me faz lembrar de uma experiência, eu já contei ela em alguns momentos, que me ensinou muito. Há muitos anos atrás, quando eu participava num momento de uma palestra, uma pessoa no final daquela palestra veio me parabenizar e a gente, de alguma forma, se sente envaidecido, e aquela pessoa me parabenizou e aí ela virou para mim e falou assim: olha, Kátia, eu gostaria muito de te parabenizar, eu gosto muito de ouvir você falar, mas você fala umas palavras bonitas que eu não entendo. E aí eu deparei comigo mesmo e vi que não adiantou de nada, na verdade. E eu aprendi que eu preciso melhorar e melhorar muito. E com isso eu aprendi que na linguagem eu precisava falar e ser entendida. Que eu, na verdade, estava errando e errando muito. E é essa lição que eu tirei para que eu pudesse comunicar a palavra de Deus, eu precisava melhorar. Um outro cuidado necessário é o cuidado de falar e ser aceito. Pastor Nilson Godoy, autor da revista que nós hoje usamos como uma base, um pontapé para a nossa escola bíblica, ele traz como um argumento que às vezes acontece como ruído na comunicação, o que aconteceu com aquela mulher. Enquanto o Senhor Jesus diz que quem beber dessa água, no verso 13, ele terá sede outra vez, a água daquele poço, mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede, ele está dizendo da água viva, que ele é a água viva. O ruído que acontece entre ele que fala e a mulher que está ouvindo, baseia-se no fato em que ela não estava aceitando. Ela não estava, na verdade, compreendendo realmente, porque ele falava de coisas espirituais e a mulher entendia de coisas físicas. Ela entendia de água no sentido físico, da sua necessidade imediata. E aí esse ruído entre a fala do Senhor Jesus e a audição da mulher, isso causava dificuldade no entendimento. Então nós aprendemos que na comunicação do Evangelho é importante que a gente dê tempo para que a pessoa que está ouvindo a mensagem possa também
compreender, porque é necessário que a ação do Espírito aconteça. Nós precisamos trabalhar de forma exaustiva para que o Espírito Santo possa agir. E aí nós temos também um terceiro e último cuidado. Mas antes, compartilhar o texto que diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Só haverá o discernimento quando a ação do Espírito de fato ocorrer no coração daquele que estiver pronto a entender. É importante que a gente compreenda e insista no trato dessa linguagem. E então, por fim, o terceiro cuidado é ouvir para falar. O que acontece nessa experiência do Senhor Jesus com essa mulher samaritana? O que acontece é que o Senhor Jesus, ele ouve primeiro a mulher, ele conversa com a mulher, ele trata de diversos assuntos com ela, ele ouve com cuidado para ele poder falar acertado, ele ouve bem para ele poder falar direcionado, ele ouve com atenção para ele poder falar com precisão, ele estabelece um diálogo. É preciso que a gente faça isso, a gente converse, a gente possa dialogar. Isso é adquirir o direito de ouvir o outro, falar com o outro. É quando você se dá o tempo de gastar com o outro. E aí um texto que a gente gostaria de compartilhar, que alguns fatos acontecem, como por exemplo, a barreira social que aconteceu ali com aquela mulher. Quando o Senhor Jesus gastou esse tempo ouvindo, ele percebe que a barreira social ou barreiras sociais ali, como a racial, o gênero, o ético, tanto se prova ali como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ele começa a expandir com a mulher e fazê-la entender naquela conversa e entender através da fala como que estava o seu entendimento a respeito do todo. E aí ele compreende que uma das barreiras ela impunha naquela circunstância era a barreira social. Uma outra coisa que o Senhor Jesus apura ali ao ouvir a mulher era que ela se apoiava em tradição e conhecimento religioso. Prova disso é o texto que a mulher diz: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Está lá no verso 25. Então o Senhor vê que aquela mulher ela se baseia na sua tradição e no seu conhecimento religioso. Ela não era uma pessoa que não conhecia sobre religiosidade. Ela tinha uma tradição religiosa e ela baseava a sua crença nessa tradição, nesse conhecimento. Mas o Senhor Jesus tomou ciência disso na medida em que ouviu, na medida em que dialogou, na medida em que conversou. É por isso que é importante ouvir. E aí então o Senhor pôde falar com ela na medida da necessidade dela. Ela ainda diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela coloca para o Senhor Jesus a diferença em que o pensamento dela, em termos de raça, entre os judeus e os samaritanos. Você só vai conhecer em que se baseia a crença do outro na medida em que você der espaço para que o outro possa falar. Por fim, queremos trazer à tona que Jesus, ao ouvir a mulher, descobre que esta conhecia muitas coisas, mas ela desconhecia a essência. E Jesus lhe respondeu:
se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Meus irmãos, a importância de se ter os cuidados na linguagem é que você se dá o espaço de conhecer o outro. E você conhecendo o outro, você tendo cuidado na linguagem, você consegue atacar o que é o cerne da questão. Você consegue atacar a essência. E aí o Senhor Jesus percebe qual é a essência que ela desconhece. Ela, na verdade, ouvia falar do Messias, mas desconhecia quem era o Messias. Então, nós precisamos ouvir para que a gente possa trabalhar melhor a evangelização, trabalhar melhor a linguagem a favor da evangelização. Aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus, nós nos colocamos, Nós nos colocamos à beira do caminho, ou nos colocamos à beira do poço. Nós nos colocamos também à margem da estrada. Nós, ainda que com o sol inclemente, mesmo que com fome e sede, ainda que a princípio nós não sejamos compreendidos, que a gente possa refletir que aprendendo com Jesus, a gente se põe à beira do poço, a gente se põe à margem na estrada, mesmo que com o sol inclemente, mesmo em horários tidos como inoportunos, a gente entende a falar na linguagem que o outro precisa ser ouvido. Que Deus nos abençoe. Que Jesus possa estar ampliando a nossa linguagem e ouvindo na medida em que Ele precisa. Leia sua Bíblia, ore. Nós estamos compartilhando diariamente o calendário de oração criativo e ali nós estamos interagindo com motivos novos diariamente, aqueles que você compartilha conosco, que outras pessoas estão pedindo a cada instante, aquilo que aflige o coração. E podemos orar em 3 horários distintos, às 9 horas, às 15 horas e às 21 horas. Não que esses horários sejam horários que estarão mudando porque são sobrenaturais. Não. São horários que nós nos reunimos para estarmos conectados com Deus. Mas estamos nos unindo como igreja porque Deus ouve a oração do seu povo para, em favor, como brecha, como nos orienta a palavra do Senhor. Peça, ore, clame. É o povo de Deus fazendo diferença neste lugar. Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia e haja com graça sobre todo o seu povo. Amém.